Olá, boa tarde. Boa tarde a todos vocês que nos acompanhando, que estão adentrando da live. Aqueles que ainda não entraram, mas vão entrar aí na live. Eu estou aqui mais uma vez, nesta tarde. São 13 horas e 37 minutos. Estou falando aqui da cidade de Lusiânia, Goiás. Estamos aqui próximo ao Distrito Federal, a 60 quilômetros do Distrito Federal. E mais uma vez venho aqui trazer uma live de paz, de serenidade, uma live de equilíbrio, é claro, passando a mensagem segundo a doutrina espírita, mas é claro de uma forma que vamos respeitando todos aqueles que pensam diferente, e essa é a nossa característica, de compreender que nem todo mundo pensa igual, pensamos diferente um dos outros, e através desta live trazer então uma mensagem para a semana, uma reflexão, na verdade, para uma semana com fé em Deus muito melhor do que as outras, né? Muito mais de conquistas e principalmente muito mais de equilíbrio, seja equilíbrio espiritual, seja quando estamos bem equilibrados espiritualmente, isso nos liga logo ao emocional. Então, o equilíbrio emocional, e mais uma vez sempre falando do respeito ao pensamento divergente, diferente daquilo que estamos transmitindo, aquilo que estou transmitindo nessa tarde. Quero cumprimentar aí todos vocês, o Oswaldo, o Bolivar, o Milton, o Didico e todos vocês, a Hilda, a Ida, todos vocês que vão entrando aí, e a Rose e todos vocês que vão adentrando a esta live. Estou falando mais uma vez aqui de Lusiânia, nós temos a Tatiana, o Adilson, a Maria, o Sebastião, e dizer para vocês que a única meta exclusivamente da gente aqui é levar, ou melhor, é levar, né, a mensagem de Jesus segundo a concepção daquilo que acreditamos que é a doutrina espírita. Um abraço ao Jackson, ao Antônio, ao Zé. Vamos então aqui no diante da abertura fazer uma oração, né? Fazer aquela oração que o Pai nos ensinou, que Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai, ó Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Pessoal, estou aqui agradecendo aí a Ione, né? A Nione, agradecendo aí ao José, ao Francisco, né? Agradecendo aqueles que puderem curtir aqui, não tenham aquela pretensão de estar ganhando prêmios e nada, aqui é uma mensagem, mas enfim, aqueles que puderem compartilhar com outras pessoas, temos aí a Maria Aparecida, muito obrigado aí pelas rosas que estão sendo encaminhadas, muito obrigado mesmo. Eu gostaria de, nesta tarde, nós vamos falar de um tema dentro do aspecto do dia a dia, obrigado ao Francisco, que diz que são críticas, amizade
e utilidades. Esse tema é um tema que mexe em 3 aspectos da nossa vida: como aceitamos as críticas, como reagimos aos amigos, às amizades do dia a dia, e até que ponto temos amigos e até que ponto somos apenas úteis ou somos apenas utilidades para alguns amigos. Eu vou abrir aqui o Evangelho, que diz aqui em Mateus 10, capítulo 10, versículo 14. Veja bem o que Jesus disse àqueles homens, àquelas pessoas. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Está escrito em Mateus, capítulo 10, versículo 14. Então, se alguém não quiser escutar, Jesus disse para você sacudir o pó, não é isso? E aumentar um pouquinho a música aqui. Sacudir o pó e ir embora. Amigos e amigas, vamos primeiro entender de forma sensata o que Jesus quis nos dizer com relação se alguém não quiser te ouvir mais naquela cidade. Ele dizia isso aos seus discípulos, que quando fosse levar a mensagem, se as pessoas não quiserem ouvir, que ele saísse da cidade, batesse o pó da sandália e fosse. Pegando aquele pensamento, pensemos, contextualizando hoje aos nossos dias. Falar nisso, gente, tinha 15 dias que eu não fazia a nossa live, né? E ele expressou de uma forma mecânica, que sacudisse o pó e fosse embora. Deixasse aquela terra, aquele e fosse para o que quiser ouvi-lo. Jesus sempre falou em parábolas. Ele dizia em parábolas às pessoas para que facilitasse, para que as pessoas compreendessem melhor o que ele estava dizendo ali. E no sentido da compreensão da palavra, quando dizemos ele disse de uma forma que eles agissem mecanicamente, que sacudisse o pó, a poeira do sapato e fosse embora. É uma atitude mecânica, é uma atitude até então humana. Eu não estou sendo ouvido, e através de não ouvir que eu então deixe aquelas pessoas de lado e deixe que um dia eles compreenderão aquela mensagem que especificamente eu estaria pregando ou falando a respeito. O Evangelho é boa nova. Então ele estava dizendo especificamente aos discípulos para levar a boa nova, mas a quem quisesse também, pelo menos, prestar atenção e ouvir.
Muitas vezes nós, por apego, por paixões, por vícios, por necessidade humana, batemos na Deus. Já disse alguém que atitudes iguais e resultados iguais. E essa é a nossa necessidade de querer insistir nas mesmas pautas, nos mesmos equívocos, nos mesmos erros, nas mesmas atitudes. E essa necessidade de querer que as pessoas nos compreendam muito mais e entenda aquela mensagem, seja qual for que estamos falando a respeito. Muitas vezes queremos justificar uma falha, muitas vezes queremos ensinar algo para alguém, muitas vezes queremos ser compreendidos e as pessoas não estão interessadas em entender. Nos adoece, mas inserido naquele núcleo, naquela sociedade, naquele local. Muitas vezes, várias vezes, a necessidade de darmos ações para provar. Sermos pessoas que perde até mesmo a sua dignidade para poder ser aprovado. Pensamos muitas vezes que estamos no caminho correto e fracassamos não pelas pessoas que não nos aceitam, mas fracassamos por nós mesmos, pela nossa carência, pela nossa necessidade de atenção. Jesus nos diz e nos exorta a libertarmos de aprovação alheias, a libertarmos das nossas mágoas, das nossas tristezas, por razões alheias. Passamos às vezes a vida tendo a necessidade de ter amigos, de sermos benquistos. E lá na frente, amigos aquelas compreender que seria falsos amigos. E vem aquela velha história, ou no princípio da nossa live, que dizemos críticas. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, tem pessoas que só se aproximam da gente porque querem usufruir de nós, a nossa
utilidade, de sermos úteis, seja no campo financeiro, no campo material, né, ou financeiro, material, influência. E dali em diante, então, essas pessoas nos abandonam e nós, então, entramos naquela interrogação ou naquele sofrimento, o porquê e para quê esse abandono. Jesus disse para que a gente tire a poeira dos para que a gente deixe para lá. Mas às vezes queremos insistir que aquela pessoa nos aceite e perdemos às vezes até a honra para ser aceito. Quando as pessoas já estão mais do que provadas que só queria você, só queriam estar próximo de você porque você era útil. E essa utilidade, quando ela perde o seu sentido, o valor, você não serve mais para essas pessoas. E quando eu não consigo mais ser útil, eu não sirvo mais para essas pessoas. Por que Jesus disse que nós devemos nos libertar? Porque senão nós vamos continuar insistindo. Vêm para nós sentimentos doentios, e esses sentimentos doentios são as mágoas. As mágoas que está ligada ao ressentimento. E essas mágoas geram tristezas. Meu Deus, ela era tão minha amiga. Meu pai, ele era tão meu amigo, eu era tão amigo dele, e agora a pessoa está mal me olhando. E esses sentimentos que nos traz doença, tristezas, e traz todo tipo de sentimentos que nós escalamos como sentimentos, de citá-los, aliás, como sentimentos doentios. E nos sentimos abandonados. Tristes por abandono. Isso aconteceu comigo. Tinha alguns amigos que achavam que eram amigos e foi um período, alguns anos. Entender que as pessoas vão mesmo morrem para a gente vivos, ou a gente morre para eles, ao contrário. E aí precisamos que tenhamos firmeza, respeito, domínio próprio, para que a gente não entre na questão dos sentimentos doentios. Jesus, quando ele diz que é para a gente bater a sandália e jogar a poeira fora, assim também na vida cotidiana, naquele emprego que foi demitido, por algum fator, por perseguição, aquele emprego que perdeu, bate a poeira. Tem uma música que diz: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? É mais ou menos isso. Para não nos entregarmos ao sofrimento em virtude de sua situação de outros, de sua situação de outros, de sua situação de outros, de sua situação de outros pensamentos que não querem mais. Nos traz tristeza. Quando você se sente abandonado, tristeza. E os outros eram maiores e José foi vendido
pelos próprios irmãos, abandonado pelos próprios irmãos. Veio depois toda a história, José se tornou uma pessoa importante no Egito, através dos seus dons mediúnicos, da sua espiritualidade, desvendou o sonho ali do faraó. Mas José foi traído e vendido pelos próprios irmãos que o abandonaram. Lemos no livro, e vou aqui pegar até a Bíblia, e vou ler aqui em Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, deixa eu ver aqui, Gênesis 12:36, o que diz aqui? 12:36. E vamos ver que infelizmente as pessoas nos abandonam ao longo da vida, não porque sejamos nós falhos muitas vezes, mas na frente, se formos ver Agar, que era serva de Abraão, e Sara era estéril, sua esposa, e orientou ele que ele tivesse um filho com Agar. E depois que Sara pôde ter filho, que ganhou seu filho, já pressionou Abraão para que mandasse embora Agar e Ismael, seu filho. Foram também abandonados. E Abraão, um homem, segundo a história, um homem de Deus. Aqui diz o seguinte: assim Sara, mulher de Abraão, tomou Agar e egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter Abraão habitado 10 anos na terra de Canaã. Ela conheceu Agar e ela concedeu. Ele conheceu Agar e ela concebeu. Vendo ele que concebera, desprezou a sua senhora. Amigos, no capítulo 15 de Gênesis, capítulo 16 e versículo 15 diz o seguinte: assim Agar deu um filho a Abraão, e Abraão pôs o nome de Ismael no seu filho que tivera com Agar. Então Agar era uma serva de Abraão, naquela época tinha servos, e a própria esposa, pelo fato de ser estéril, fez com que deu a ideia de que ele concebesse um filho com ela. Vejam bem, mas lá na frente, depois que ela teve o filho, outro filho, depois que Sara pôde ter filho, orientou Abraão que mandasse embora tanto Agar quanto Ismael, seu filho. E foi o que aconteceu. Queridos, e a terceira pessoa, que nem vou fazer leitura bíblica, que todos conhecem, que é Moisés. Moisés foi abandonado já no seu nascimento. Todos conhecem a história dele, colocado dentro de um cesto e próximo à rainha, a princesa do Egito e tal.
José do Egito veio. Moisés se tornou grande, tirou aquele povo do Egito. Ismael virou uma grande nação. Muitas vezes nós queremos obrigar as pessoas que fiquem conosco. Muitas vezes nós queremos fazer com que as pessoas obrigatoriamente nos aceitem. Eu posso citar aqui Jesus, que foi abandonado. Ele foi abandonado no seu momento de martírio. Mateus 26, capítulo 26, versículo 56. Se formos ler aqui, e vamos ler, 26, capítulo 26, versículo 56. Vamos ler aqui. Os que prenderam a Jesus conduziram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e anciões estavam reunidos. Mas em cima diz: mas tudo isto aconteceu que se cumprisse as escrituras dos profetas. Todos os discípulos, deixando, fugiram. Quer que eu leia de novo? Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, todos, deixando, fugiram, por medo. Queridos, eu mais uma vez coloco aqui, Jesus mudou a história, antes de Cristo e depois de Cristo. Mas naquele momento, não disse um ou outros, todos fugiram. Ele foi abandonado por medo daqueles discípulos, e aqui não estou fazendo nenhum julgamento, quem sou eu, e também por covardia. Jesus andou com aqueles homens, ensinou aqueles homens e mulheres. Jesus, até então chamado milagres, fez milagres. Eles viram todos os feitos de Jesus. Mas no momento da sua prisão, todos fugiram. Não sou eu que falo, é a Bíblia. Nós podemos então trazer para os nossos dias, e aí por quê? Porque a partir do momento, será que Jesus não era útil? A partir do momento da sua prisão, foi para a casa de Caifás, que era fariseu, o julgamento e tudo que aconteceu com ele depois, até a sua crucificação, o seu assassinato, que ele foi assassinado. Às vezes quando fala isso pesa, né? Porque a gente gosta muito de poetizar. Foi brutalmente assassinado numa cruz, Jesus, depois de só ter feito o bem. Trazendo então para os nossos dias, as pessoas sempre querem mais. Você já percebeu quando você ajuda uma pessoa e essa pessoa você ajuda uma vez, ajuda duas, ajuda três, ajuda 10, ajuda 20, e de repente então, aquelas vezes que você vai ajudando vai se transformando na mente daquele que recebe
já passa a ser não um ato de ajuda, de auxílio a alguém, mas passa a ser uma obrigação daquele que está ajudando. E aquela pessoa que recebe ajuda, é claro, regras, tem exceções, já te vê com a obrigação de você ajudar. No dia que você não puder, por razão alguma, não fazer, não dar aquele auxílio, por alguma razão, você já não tem mais utilidade. Porque as pessoas, a maioria delas, sempre querem mais. Sempre querem mais e mais e mais e mais. E Jesus sempre nos dá mais e mais, infinitamente mais. Mas naquele momento aqueles homens se acovardaram e todos fugiram. Às vezes somos abandonados, pessoas são abandonadas pelos pais. Seus pais não querem. E a pessoa, eu convivi com alguém que a mãe fugiu e trouxe os filhos. E um deles sempre foi muito revoltado por não ter conhecido o pai. Às vezes são filhos que abandonam pais principalmente em sua velhice. O pai trabalha, o pai cria os filhos com todo o sofrimento, com todas as dificuldades, mas infelizmente em algum momento eu conheço alguns filhos que abandonaram os pais. Irmãos que não se gostam, que não têm nenhum tipo de atrativo um para com o outro, e também abandonam irmãos e não querem mais saber. E temos também aqueles amigos, como eu disse antes, que vão, em algum momento, vão embora. Tem amigos para sempre e tem amigos que é para um período, por um ciclo. Jesus pede para que a gente não perca tempo com isso, que a gente bata a sandália e a poeira e siga. Ele está nos dizendo claramente que devemos seguir em frente, não mudar a rota da nossa vida, da nossa reencarnação por alguém, porque qualquer tipo de amigo, pai, filho, irmão, aliás, é nossa obrigação cuidar dos pais. É nossa obrigação cuidar dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Mas é preciso que eles queiram ser cuidados, ser ouvidos. Sabe por quê, meus irmãos? A vida da Terra ela é muito curta. Ela é um período muito pequeno. E cada vez mais nós vamos aprendendo, mas ao mesmo tempo nós estamos indo. Precisamos aprender a conviver também com a indiferença das pessoas. Tem pessoas que extremamente são indiferentes a nós. Quando Jesus disse àqueles homens que se levasse a boa nova, a mensagem para aquela cidade e aquela cidade, o povo não quisesse ouvir, que eles fossem embora, que batesse o pó da sandália e seguisse para outra cidade. E assim é a vida.
no meio da família, no meio da sociedade, no meio da comunidade, do trabalho, onde quer que seja, até mesmo no centro espírita, na casa espírita, na igreja, não querem mais. Cabe a nós tomarmos consciência a cada dia de um período qual nós vamos nesse ciclo aprendendo cada dia mais sobre o período daqueles que ficam e daqueles que vão. Não estou falando desencarne, não. Estou falando na própria vida, na própria matéria. Eu vou fazer uma pequena leitura aqui do livro, interessante esse livro, Direção no Centro Espírita. Aqui, ó, Direção no Centro Espírita. Aqui diz o seguinte: põe-te. Peraí, esperem um pouquinho, não é isso. Vai e não peques mais. Quando Jesus foi para o Monte das Oliveiras, mas ao romper do dia, voltou ao templo e todo o povo veio ter com ele, que sentando-se, entrou a ensiná-lo. Então os escribas e fariseus que lhe trouxeram uma mulher que fora apanhada em adultério, e puseram-se no meio de toda a gente e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser apanhada em adultério, e Moisés, na lei, mandou que as adúlteras sejam apedrejadas. Tu o que dizes? Jesus, abaixando-se e pôs-se a escrever no chão, com o dedo como se ensinasse na pergunta, insistissem na pergunta. Ele se levantou e disse: seja o primeiro a lhe tirar a pedra aquele que de vós estiver sem pecado. E tornando-se a baixar, continuou a escrever na terra. Os que interrogavam, ao lhe ouvirem a resposta, se foram retirando um a um, a começar pelos mais velhos, acabando por ficarem sós, Jesus e a mulher, esta no lugar onde tinham colocado. Jesus então se ergueu e lhe perguntou: mulher, onde estáis os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: não, Senhor. Disse-lhe então Jesus: nem eu tampouco te condenarei. Vai daqui por diante e não peques mais. Está no livro de João, capítulo 8, versículo de 1 a 11. Vejam bem. Aqui essa narrativa, ela às vezes é muito mal colocada por aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Pecados são erros. Porém, aquela mulher foi pega em adultério. Primeiro, cometeram um ato totalmente de machismo, porque só veio a mulher, cadê o homem? Trouxeram a mulher seminua, ultrajada, ela com muito medo de morrer, porque ela sabia da lei mosaica. Uma única pergunta. Jesus disse: aquele que não tiver pecado. Uma única, não digo nem pergunta, foi uma única expressão. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Foram saindo, enfim, todos, inclusive os primeiros mais velhos, porque muitas vezes nós temos a ideia de que a pessoa mais velha é muito, mas já passou por vários erros na vida. O Espiritismo,
ele nos traz ensinamentos, o cristianismo em si, ensinamentos que são profícuos, que são fecundos, criadores, e nos traz o entendimento de uma vida futura de equilíbrio para a evolução da alma. E nós precisamos compreender de que nós não somos donos da verdade. Nem aqueles homens eram, e nós hoje não somos também. A verdade é uma busca diária, e o cristianismo nos traz um esclarecimento de uma verdade espiritual, e Jesus nos indica, nos trouxe um caminho para que pudéssemos trilhar para a evolução. A mulher tinha cometido erro, o homem também. Quantos erros já não cometemos, gente? E às vezes queremos julgar as pessoas que, infelizmente, cometem erro para conosco. No Espiritismo nós podemos falar do abandono, da reencarnação. O abandono é o resultado de nossas ações, desta ou de outras vidas. Quantos de nós já não abandonamos as pessoas também? Qual de nós nunca abandonou alguém? Então o abandono ele é o resultado de nossas ações. Sejam boas ou ruins. Muitas vezes somos abandonados porque cometemos ações positivas, proativas. E algumas pessoas não gostam dessas ações. Mas não podemos deixar de praticá-las. O próprio Evangelho diz que fora da caridade e da bondade não há salvação. A reencarnação é o reencontro dos filhos divergentes, desafetos, dentro da mesma família, nos reencontrando para poder, de consanguinidade, superar as divergências. Aquele filho que abandonamos em outra vida, que não sente simpatia por nós hoje. Aquele filho que talvez rejeitamos num processo de todos os, não digo nem de um, mas dos processos de fragilidade emocional da vida. Em algum momento abandonamos alguém. Até mesmo um aborto. Aquele espírito que quer reencarnar com esperança que foi abortado. Porque, amigos e amigas, a família é a escola da alma. É onde são as nossas primeiras convivências com as pessoas na nossa reencarnação. Uma noção básica da doutrina espírita é nós sabemos lidar com o abandono. Em 3 fatores, sob 3 parâmetros, ou sob 3 circunstâncias. A primeira é a autorreflexão. Quando fazemos uma autorreflexão, eu gosto muito de usar essa palavra, introspecção. Ir ao fundo da alma, do nosso eu, do nosso psique, e compreender que o abandono se torna oportunidade, e sabermos lidar com esse abandono como oportunidade, estamos a caminho da evolução. No segundo ponto, nós podemos ver o abandono como compreensão. Aceitar nossos limites do próximo.
nossos defeitos, que são tantos, e do próximo também, que são seres humanos, são espíritos também que estão passando por esse plano de expiação e prova. Autorreflexão, compreensão. E por último, aquilo que Jesus nos disse o tempo todo, que é o amor ao próximo. Uma autorreflexão nos faz compreender que é a oportunidade. E nos chega então o momento da compreensão, aceitar os limites. Quando Jesus disse àqueles discípulos, olha, se vocês não forem aceitos... Desculpa, gente, eu estou um pouco resfriado. Se vocês não forem aceitos naquela cidade, vão embora. O tempo vai fazer que você não for aceito por aquelas pessoas. Deixem aquelas pessoas aprenderem. Outros virão. E talvez aquelas pessoas já estejam preparados e evoluídos para poder aceitar a boa nova. Se também aquelas pessoas não querem de forma nenhuma manter um elo de amizade, de coleguismo para contigo, deixe. É triste, muitas vezes. Porque o próprio discípulo Pedro, que também tinha fugido, e ali a Bíblia diz, todos fugiram, se esconderam, depois se tornou um grande missionário, um grande apóstolo. Muito obrigado, missionário. Aqueles homens depois reencontraram a verdade. Após a volta de Jesus, eles compreenderam. E nós? Será que nós estamos compreendendo que as pessoas às vezes nos abandonam e a gente não faz essa autorreflexão, que talvez o erro esteja na gente? A gente não tem a compreensão de aceitar também os erros das outras pessoas? Quando Jesus disse para amar o nosso próximo, é para amar de verdade. E como é difícil amar de verdade, na essência do amor cristalino que Jesus nos ensinou. E por último, que eu disse que era por último, e na próxima Jesus nos deixou uma maravilha, um legado, que é orar a Deus para nos orientar. Precisamos ser orientados pela mão divina, de sermos capazes de compreender. Não querem nos compreender. Orar a Deus e pedir a Ele essa orientação, para que a gente saiba amar o próximo, praticar o amor, o perdão, despertar em nós esse sentimento que é intrínseco dentro da gente, que faz parte da gente, que é o espírito, a alma, a centelha divina que o mundo tem. Eu vou fazer uma última leitura aqui, antes de acabar a nossa live. Uma leitura aqui em Lucas. Lucas era médico, gente. Uma hora eu quero falar um pouquinho sobre os escritores da narrativa do Evangelho da Bíblia. Lucas 17, capítulo 17, versículo 21. Eu vou ler
17 e 21. Eu vou ler aqui do 20. Do 20. Interrogado pelos fariseus, quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe Jesus: o reino de Deus não vem com aparência visível. Não, nem uma centelha divina. E todos nós somos capazes de compreender, de amar. Somos humanos e erramos muito. Estamos... Mas já voltou ao normal, amiga. Somos humanos e erramos muito. Muito. Mas Jesus deixou claro que o reino de Deus ele não é uma coisa externa. Ele não é o reino de Deus ele não é uma coisa que a gente vai encontrar na praça, que a gente vai encontrar fora de nós mesmos. Ele disse: o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, capítulo 17, versículo 21. Nós que acreditamos, ou pelo menos deveríamos acreditar, ter mais fé. Quando Jesus disse que o reino de Deus está dentro da gente, ele está falando da alma, do espírito, da centelha divina que todos nós temos. Independente, o mais bravo do mais mal do ser humano, ele tem o reino de Deus dentro dele. As pessoas dispara não. E se somos seguidores chamados cristãos, apesar que alguns acham que a doutrina não é dos cristãos, mas nós espíritas, se seguimos o mestre, se somos temos o mestre como nosso paradigma, somos seguidores dele. Se o reino de Deus dele não é deste mundo, nem tampouco o nosso. Queridos amigos e amigas, antes de encerrar esta nossa live, vamos pensar esta semana. Muitas vezes somos abandonados, deixados de lado por amigos, parentes, vizinhos. Jesus nunca nos abandona. Ele não abandonará jamais. Aquela imagem que muito me emociona, e eu tenho ela na minha mente, no texto bíblico, que quando Jesus estava na cruz e ele viu a mãe dele ali e João, e ele olhando para aquele jovem, porque João era muito novo, vamos mentalizar aqui, criar muito novo ali, vendo o seu líder, o seu mestre
sendo crucificado. Me emocionei agora. E aquele jovem ali, com a mãe, ele disse: mulher, eis aí o teu filho. E disse: homem, eis aí sua mãe. Jesus amou o tempo todo. Ele não abandonou ninguém. E é preciso que a gente entenda que a vida é uma grande caminhada. Algumas pessoas vão ficar no meio do caminho e nos deixarão por um motivo ou outro, que não somos mais úteis para aquelas pessoas, que não aceitam mais a visão humana que temos, ou a visão espiritual da vida. Mas devemos seguir em frente, pois se pararmos para sofrer mágoas, sentimentos de tristeza, esses sentimentos doentios, até mesmo de revolta, de vingança, pararemos na estrada. Vamos seguir o Mestre. Este sim não nos abandona jamais. Grande abraço, fiquem com Deus. Vamos fazer aqui uma pequena oração, apenas para fluidificarmos uma água, pedir à espiritualidade que nos dê a oportunidade de poder conduzir aqui. Você não está em casa, mentaliza a caixa d'água da sua casa, mentalize o seu lar, peça a Deus luz para o seu caminho, mentalize aquelas pessoas que você acha que te abandonou algum dia, ore por elas, mentalize você mesmo dentro de você. Vamos mentalizar nós para que a gente possa modificar a nossa caminhada, compreendendo as pessoas. Muita gente, antes de encerrar, sempre teve uma visão minha muito de só político. Eu fui vereador aí 2 vezes. E muitas vezes as pessoas não entendem de que individualmente cada um tem as suas convicções, tem a sua fé. E quando logo que comecei a fazer essas lives, algumas pessoas disseram: mas... E alguns me abandonaram. Bondoso Deus, nós te agradecemos por este momento. Queremos agradecer ao Pai por esta live, por aquelas pessoas que acompanharam, por aquelas pessoas que pelo menos passaram. Agradecer ao Pai pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos. Agradecer ao Pai pelos nossos adversários. Porque talvez esses adversários são mestres que nos ensinam a rever os nossos conceitos, os nossos equívocos. Pedir por cada lar, ó Pai. Pedir ao Pai que, através da espiritualidade amiga, seja trazido dos irmãos espirituais o remédio necessário para a caixa d'água, para os canos das residências, daqueles que estão nos acompanhando, daqueles que têm fé. Pedimos ao Pai que traga o remédio necessário para a cura de todos os males do corpo e, se precisar, da alma. Obrigado, Jesus. Continue conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Grande abraço, gente. Fiquem com Deus.